sobre a chance de Arrim Massis, presidente do São Paulo, ser expulso do clube. São Paulo sofrendo derrota na justiça. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Novidade no São Paulo, exclusiva. O Tricolor fechou acordo com a Ticketmaster. Vou trazer cifras e detalhes do contrato. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Severino Costa é o primeiro a mandar mensagem, deixei meu like. Todos os jornalistas falavam que o Flamengo ia golear o São Paulo. No fim das contas, 1-1. Severino, eu não imaginava uma goleada, mas se eu te disser que eu não imaginava que o Flamengo venceria, eu estaria mentindo, tá? Eu imaginava uma vitória do Flamengo, imaginava uma vitória do Palmeiras e imaginava que o Cruzeiro, mesmo sem Gerson e Matheus Pereira, pudesse ser capaz de vencer o Botafogo. No fim das contas, só o Flamengo pontuou entre esses três que eu citei. Deixa eu até abrir a classificação, tá bom? O Renato SPFC, Nicola, vê aí se o São Paulo era líder na sexta rodada com 16 pontos. Aí depois, nas outras 14 rodadas, o São Paulo fez só 10 pontos. A mesma pontuação do último colocado. Caramba! Essa é fácil de ver, o aplicativo que eu uso, ele mostra o desempenho dos times nas últimas 5 e nas últimas 10 rodadas. Quer ver? Ó, forma. Últimos 10 jogos. O São Paulo só tem... Nos últimos 10 jogos, São Paulo fez 6 pontos. Só tem campanha melhor que a Chapecoense, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. São Paulo tem 10 jogos, que é o que está mostrando essa coluna aqui, ó. Peraí, não vai dar para mostrar. Mas assim, ó, na sequência de 10 jogos do Brasileiro, a pior campanha da Chapecoense tem 2 pontos. São Paulo fez 6, Vasco e Internacional fizeram 9, o Grêmio fez 10 e o Bahia 11, tá? Esses são os times de pior desempenho nas últimas 10 rodadas. Se a gente levar em consideração as últimas 5 rodadas, o Vasco é o pior desempenho, 1 ponto conquistado. A Chape também tem 1 e o São Paulo tem 2 pontos conquistados. O Atlético Paranaense é aquele com melhor campanha nas últimas 5 rodadas, são 13 pontos conquistados contra 11 do Bragantino. O Palmeiras, o Corinthians e o Atlético Mineiro têm 10 pontos cada e o Remo tem 9, tá? Dos últimos 5 jogos, ou seja, dos últimos 15, o Remo fez 9 pontos conquistados. Crescimento bem interessante do time de Belém do Pará. Severino Costa, o São Paulo pode estar caindo os pedaços, mas não perde para o Flamengo no Maracanã e nem no Morumbi. O Severino faz uma observação importante. O Icardi vai para onde? Nenhum clube brasileiro foi atrás. Chegaram a especular na Argentina, Leandro, que o São Paulo tentou contratá-lo, mas o São Paulo alega não ter capacidade financeira. O Icardi deixou o Galatasaray, tem proposta de um outro clube da Turquia e de outros 3 times de países diferentes da Europa, tá bom? O Severino Costa está dizendo que o palmeirense torceu para o São Paulo para ganhar e eles não conseguiram ganhar do Atlético dentro de casa. Wesley, São Paulo é o pai do Flamengo. Ó o seu Roberto, salve Nicola. Começo do ano, o São Paulo ainda era primeiro no Brasileirão e eu falei, vai brigar para não cair. Você disse, não acredito. São Paulo vai ficar no G4, G6. Ainda duvida das minhas previsões? 4º ano já, pô. Eu acho que eu vou errar, não vai brigar por G6, mas você vai errar, eu acho que também não vai brigar por rebaixamento, não. Eu acho que o São Paulo vai ficar na zona da pasmaceira, aquela coisa da primeira página da tabela, 9º lugar, 10º lugar, imagino que seja alguma coisa por aí, tá bom? Achei que a resposta do São Paulo hoje foi boa. Desde 2021 estou falando que o São Paulo está fazendo tudo para forçar a SAF. É visível, não precisa ser gênio, está muito na cara. Mas tem gênios no mercado que negam os fatos. Vai cair e vender por ninhaninha. Nicola, o São Paulo não ia pagar o transfer ban hoje? Até agora ninguém falou nada. Pois é, essa foi a promessa do presidente do São Paulo, do Arrim Massis. O mesmo presidente do São Paulo que virou alvo de um pedido de afastamento, né? 8 conselheiros do São Paulo apontaram gestão temerária e estão trabalhando para que o Comitê de Ética do São Paulo leve essa discussão sobre o afastamento definitivo do Massis para o Conselho Deliberativo. Tem uma questão de politicagem aí, não acho que o Massis tenha feito nada para ser expulso do clube, mas o Massis é mais do mesmo, essa é a grande verdade, né? O Massis não tem nada muito diferente dos outros dirigentes que passaram recentemente pelo São Paulo. Vale a lembrança de que antes de assumir a presidência do São Paulo, o Massis era braço direito do Júlio Casares, né? Resposta do São Paulo hoje foi boa, Nicola.
Nicola, meu irmão, você acompanha o jogo, foi sofrível, decadente. O São Paulo teve lampejos durante o jogo e o Caleri acabou com jejum. Só o Flamengo não ganhou porque não quis de lavada. O problema, Beto, eu achei que o Flamengo venceria com autoridade, cara. E não foi assim. Primeiro tempo o Flamengo não conseguiu um escanteio. Olha que coisa louca. Nenhum escanteio, foi 0-0 em escanteios. O Flamengo teve mais posse de bola, o Flamengo teve as principais oportunidades. O segundo tempo o Flamengo aumentou um pouco a pressão, uma bola levantada na área, o Léo Pereira fez 1-0, depois começou a cadenciar o jogo, não quis pressionar demais, e o São Paulo chegou ao gol do empate, cara. Aí depois teve o gol anulado do Flamengo, e foi bem anulado, o semiautomático apontou impedimento do Wallace Ian, e aí, cara, muito chuveirinho, enfim, eu me surpreendi positivamente com o São Paulo, tá? Nicola Portandes, muito feliz que a Portuguesa perdeu. O São Paulo não perdeu para o melhor time da América do Sul em 2026. Eita, mas... Nil da Silva, boa noite, Nicola. Bom empate do meu São Paulo, mas o time da minha cidade tomou 4 do Novo Horizontino. Londrina tá muito mal. Pois é. Se o Vasco é uma carniça, tá explicado o Flamengo ser urubu. Escreve o Atila Zapata, que é torcedor rubro-negro. Hora de falar sobre a Rimacis, presidente do São Paulo, que pode ser expulso do tricolor. Nesse final de semana, 8 conselheiros protocolaram um pedido para exclusão do presidente. O motivo? Entre eles, gestão temerária. Os conselheiros alegam que o São Paulo sofreu um transfer ban por conta da incapacidade do Macis em gerir o clube. Eles também alegam que os atrasos em relação a atletas têm gerado uma série de problemas. Há informação, inclusive, de que Enzo Dias não enfrentará o Flamengo, não vai nem estar entre os relacionados para a partida desse domingo no Maracanã por conta de incômodo com salários atrasados. Importante contar que o Arrimacis só se tornou presidente, mesmo sendo vice da chapa do Júlio Casares, depois do afastamento do então dirigente, que hoje, inclusive, responde a um inquérito policial, pode ser expulso do São Paulo e, no pior dos cenários, até eventualmente preso. Arrimacis foi alçado ao cargo de presidente, mas, à frente do tricolor, faz coisas bem pouco festejadas. São Paulo em queda livre do ponto de vista técnico, esportivamente não vai bem e financeiramente vem se afundando. Nos primeiros 5 meses do ano, foram 65 milhões de reais no vermelho. Só para completar, em relação ao São Paulo, já contei que Enzo não está entre os relacionados e Bobadilha, com dores no joelho direito, nem sequer viajou para o Rio de Janeiro. São Paulo que perdeu em casa, ou pelo menos jogando como mandante contra o Atlético Paranaense no meio de semana lá em Bragança Paulista, tenta a recuperação contra o Flamengo no Maracanã. E o São Paulo tem mais uma má notícia. Nas últimas horas, a Justiça condenou o tricolor a pagar 4% do valor da venda de Beraldo para o PSG para o empresário Luiz Augusto de Carvalho. O Luizinho Piracicaba, como é mais conhecido, era o representante legal do Beraldo. Mas, na negociação, o São Paulo acabou ignorando essa parceria. O Luizinho foi à Justiça e conseguiu a condenação do tricolor. A juíza, inclusive, já solicitou ao São Paulo os documentos com os valores oficiais da venda, para definir qual percentual terá de ser repassado. O São Paulo deve recorrer da decisão, mas é questão de tempo para que essa dívida se torne mais um problema para o São Paulo. Na teoria, o montante destinado ao Luiz Carvalho, que é também conhecido como Luizinho Piracicaba, deve gerar na casa dos 800 mil euros. São Paulo que deve praticamente isso por conta do transfer ban. E isso o impede de registrar novos atletas. O Domingos Duarte já assinou contrato com o São Paulo, mas ainda não pode atuar enquanto o tricolor não resolveu uma pendência de quase 6 milhões de reais com a Lazio da Itália pela compra de Marcos Antônio. Informação exclusiva, a Ticketmaster é a nova parceira do São Paulo. Na tarde dessa quinta-feira, no Morumbis, o presidente Arrimacis, homens do departamento de marketing e representantes da Ticketmaster bateram o martelo para um acordo de 5 anos que vai garantir ao São Paulo 250 milhões de reais numa espécie de antecipação. Esse dinheiro vai sendo devolvido à Ticketmaster com o passar do tempo. É importante registrar que, além de cuidar da parte de tickets do estádio, a Ticketmaster também será responsável pelo programa de sócios torcedores do tricolor, apesar de nunca ter tido experiência no ramo. Ticketmaster concorria com a Nilce, que estava disposta a pagar o dobro, 500 milhões de reais no contrato com o São Paulo. Mas houve um problema importante nas tratativas entre São Paulo e Nilce. A Nilce pediu o direito de superfície do estádio. Para usar o português bem claro, ela
gostaria de, durante o período de contrato, passar a ser dona do estádio, algo que o Estatuto do São Paulo proíbe. Então, não deu para avançar nas tratativas com a Nilce. São Paulo fechou com a Ticketmaster e agora vai ter de pagar uma multa pela quebra do contrato com a FENG, que era responsável pelo programa de sócios torcedores. Na renovação do contrato no ano passado, São Paulo ainda conseguiu um belo valor para que a FENG cuidasse do programa de sócios torcedores. A FENG ficava com apenas 11% da primeira mensalidade do sócio torcedor São Paulino. Por que o Arrimacis fez questão de fechar com a Ticketmaster, mesmo sem a experiência da empresa, num programa de sócios torcedores? Porque esses 250 milhões de reais que serão antecipados vão servir para salvar uma série de contas do São Paulo, em relação a pagamentos de salários atrasados, direitos de imagem, compromissos com outros clubes e até aquele transfer ban que impede o São Paulo de registrar novos atletas. Domingos Duarte é um desses casos. O zagueiro português que já assinou contrato não pôde ser inscrito, porque o São Paulo precisa pagar cerca de 6 milhões de reais a Lazio pela compra do volante Marcos Antônio. E você, o que pensa sobre essa negociação fechada entre São Paulo e Ticketmaster? Use espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? O Casares gastou mais de 1 milhão de reais enquanto presidente do São Paulo usando o cartão corporativo do clube. Revelação foi feita nas últimas horas pelo GE e aponta os gastos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Importante registrar que o Júlio devolveu 560 mil reais ao São Paulo, seriam referentes aos gastos pessoais. Essa devolução aconteceu em novembro do ano passado. Mas, de qualquer forma, há muita coisa absurda nesse mais de 1 milhão de reais gastos com o cartão do São Paulo. Foram 71 idas a uma casa de charutos, 53 idas a um restaurante chamado Gero. Foram ainda 12 mil reais no Café Empório Ibérico, que tinha sua namorada, Mara Casares, como sócia entre 2023 e 2025. Júlio Casares também gastou mais de 20 mil reais numa loja chique chamada Prada. Em 2021, seu primeiro ano como presidente, gastos módicos com o cartão, 21 mil reais ao longo do ano. Em 2024, com o título da Copa do Brasil e a reeleição estabelecida como presidente, Júlio gastou 428 mil reais. Se alguém ainda tinha dúvida de que o ex-presidente será expulso do quadro de sócios do São Paulo, parece ser questão de tempo. E você pensa o quê sobre todos esses gastos? Use espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza?